Nós temos um texto sensacional. Nós temos um texto extraordinário. O que nós temos aqui não é simplesmente uma ideia obsoleta do apóstolo Paulo ao escrever especificamente aos Romanos esse texto. Entenda isso para que você possa compreender o contexto da mensagem. Paulo está escrevendo esta carta aos irmãos de Roma. Para quem que é? Os irmãos de Roma estão passando por uma séria perseguição. Nero, entre 58 e 60 depois de Cristo, ele incendeia parte da cidade de Roma e assiste de longe todos os vilarejos queimarem. E depois ele chama os seus oficiais e diz: o culpado desse incêndio são os cristãos. Preste atenção, Roma é incendiada pelo próprio Nero. O próprio Nero incendia toda Roma. Alguns vilarejos de Roma ficaram intactos, inclusive um grande vilarejo cristão. Então a possibilidade de dizer que os cristãos foram quem queimaram a cidade ficou ainda mais óbvia, mais fácil. Por isso Nero aproveita a circunstância e diz que o apóstolo Paulo, aquele que se havia levantado como apóstolo dos gentios, é o incentivador. É aquele que está incentivando a destruição de Roma pelos cristãos. E quando Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo nesse contexto. Talvez seja uma das cartas mais bem elaboradas. Quando Paulo escreve a carta de Paulo aos Romanos, ele já tem pelo menos 20 anos ou 25 anos pregando o evangelho da graça. Quantos anos? Aproximadamente 25 anos pregando o evangelho da graça. Então por isso que a organização da carta de Paulo aos Romanos é tão específica, porque ele havia organizado mentalmente tudo aquilo que ele havia de dizer. Você sabe que eu aprendo algo muito importante com a maturidade aqui? Você já observou que nós falamos muito antes de nos organizarmos mentalmente para falar? Não, tem mais gente do que a pastora Daiane aqui. Eu vou perguntar de novo. Você já observou que nós falamos muito antes de nos organizarmos mentalmente antes de falar? Parte das pessoas se entregam ou se identificam como pessoas imaturas pelo excesso ou pela falta da sua fala. Pastor, como assim? Tanto um como o outro identifica a imaturidade do indivíduo. Ou ele fala muito sem pensar, ou ele pensa muito e não fala nada. Quantos estão me escutando? Glória a Deus. É que eu estou preocupado. Estou ouvindo mais barulho de chuva do que de crente, e aí eu não sei quem está aqui, se é a chuva ou os crentes. Glória a Deus. Então tá bom, a chuva está lá fora. Quem está aqui dentro? Somos nós, amém? Então vamos fazer mais barulho que a chuva. Preste atenção para você entender. Algumas pessoas se identificam como pessoas imaturas pelo excesso da sua fala ou pela falta dela. Porque ou a falta de organização mental ou a falta de habilidade de expor aquilo que se organiza traz para nós uma ideia de maturidade. Paulo, quando vai escrever para a igreja em Roma, ele já tem quase 25 anos organizando na mente o evangelho da graça. Por isso que há uma facilidade de expor um assunto após o outro de uma forma tão fácil,
de uma forma tão clara e de uma forma tão objetiva. E quando Paulo escreve aos Romanos, eles estão passando por uma perseguição. Diz as Escrituras Sagradas que ao escrever à igreja de Roma, Paulo deixa muito claro, Paulo é muito objetivo, ao começar falando sobre o problema da igreja romana, porque é um grupo de judeus em Roma que se tornaram cristãos e fizeram uma mistura de judaísmo com cristianismo. Eles aceitavam o evangelho de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo impunham a circuncisão para aqueles que não eram judeus. Porque os judeus, desde o nascimento, após o 8º dia, todos sabem que ele é circuncidado. Então os irmãos romanos ou gregos que vinham para a igreja em Roma, eram obrigados a circuncidar, e Paulo descobre isso. Uma vez que Paulo nunca tinha ido visitar a igreja em Roma, ele escreve uma carta muito bem organizada para dizer para esses irmãos que eles precisavam entender que a graça havia anulado a lei em sentido de sacrifício. Preste atenção, expiatório. Que sacrifício? O fato da gente não entender o que a Bíblia ensina sobre os conceitos da lei, às vezes faz a gente fazer algumas misturas. Alguém diz assim: o sacrifício da lei foi anulado, nós não temos que fazer nada. Mentira. O sacrifício que a lei oferecia e foi anulado é o sacrifício da expiação. Ok? Então o sacrifício da expiação, ele não tem poder mais sobre a vida do cristão que está debaixo da graça, porque Jesus se tornou sacrifício expiatório por nós. Os irmãos lá da igreja de Roma, os judeus, estão interpretando isso errado, e Paulo então pega uma carta e começa a escrever-lhes de forma bem organizada, explicando que eles também estão debaixo do jugo do pecado. Capítulo 3, ele diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E ele continua categoricamente mostrando que tanto os judeus como os gentios, debaixo da graça agora, têm o mesmo direito. Mas quando chega no capítulo 8, é a ênfase maior do texto, e divide o livro de Romanos em duas partes. Porque no capítulo 8, quando Paulo começa a falar com os irmãos, pelo menos a minha Bíblia, há epígrafes diferentes. Na minha Bíblia diz: a vida pelo Espírito. Ou seja, a lei já não regia mais, agora existe o Espírito de Deus que está regendo esse grupo de cristãos e levando eles a um processo de perfeição. E a palavra perfeição na Bíblia é a mesma usada para a palavra maduro. Quantos estão entendendo? Eu quero que você compreenda esse início para mim continuar, senão não consigo pregar o restante da mensagem. Glória a Deus. Então, o Espírito do Senhor tinha uma função: levar o crente a se tornar um crente maduro, ou um crente perfeito. E aí Paulo diz assim: e nós vamos crescendo de graça em graça, de dia em dia, até nos tornarmos varão perfeito, ou maduro. É o mesmo termo grego usado lá. Glória a Deus. Então nós vamos crescendo de dia em dia, de graça em graça, até nos tornarmos varão perfeito. Quando escreve a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, toda palavra instruída por Deus é proveitosa para redarguir, repreender, corrigir com toda longanimidade de doutrina, para que o homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente amadurecido, preparado para toda boa. Olha para quem está perto de você, diga: você está em um processo. Diga: você está em um processo. Mas quando ele escreve aos Romanos, nesse capítulo especificamente, ele começa a falar sobre a vida na carne e a vida do Espírito.
Porque muitas vezes nós achamos que a maturidade está relacionada, preste atenção, ao tempo que nós temos de vida. Eu já tenho 60 anos, ou tenho 50, ou tenho 40 ou 30, então eu sou mais maduro do que o irmão que tem 20, que tem 30, 40 ou 50. Outros relacionam isso, a maturidade, ao tempo de vida cristã, ou tempo de igreja. Eu já estou com 15 anos dentro da igreja, então eu sou mais maduro do que a irmã Silvana, que tem 3. Aí a Juliana diz: eu já tenho 7 anos de ADFE, então eu sou mais maduro do que a Daiane, que chegou há 2 anos. E maturidade nada tem a ver com o tempo ou com a idade. Já conheci marmanjos de 40 anos, com uma mente de menino de 15. Já conheci. Nessa minha andança por aí, eu já conheci marmanjo de 30 anos, com mente de menino de 15 anos. Se você colocar os dois juntos, rapidinho ele se identifica. Pega um de 15 e o de 30 e coloca junto, que rapidão os dois entram no mesmo assunto. Porque o nível de mente é o mesmo. As grandes empresas do Brasil hoje estão contratando pelo nível de gerenciamento emocional que o indivíduo tem. Alguns anos atrás se contratava pelo currículo que você possuía. Hoje as grandes empresas têm psicólogo particular, para depois de 15, 20 ou 30 minutos identificar o comportamento emocional do indivíduo. Porque mais vale um indivíduo sem habilidade com gerenciamento emocional do que um habilidoso sem nenhum tipo de gerenciamento. Essa é a mentalidade que as grandes empresas estão entendendo hoje. Na igreja não é diferente, porque quando nós falamos da nossa vida espiritual, nós estamos falando sobre como gerenciarmos as nossas emoções através do Espírito. Porque Paulo diz assim, ó, uns estão vivendo na carne. Quer ver o versículo 5? Vamos lá, vocês estão com a Bíblia aberta, né? Aqui nessa igreja ninguém fecha a Bíblia. Ó, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne... E ninguém achou. Deseja. É o 5, vocês acharam agora? Tá, então vou ler de novo, irmão. Eu me senti um jogador sem ninguém para passar a bola na porta do gol. Ó, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne... Já chegou 5 no versículo 5. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, se a minha mentalidade está voltada para o Espírito, então eu automaticamente me tornarei aquilo que o Espírito deseja. Mas se a minha mentalidade está voltada para as coisas da carne, automaticamente eu me tornarei aquilo que a minha carne deseja. Leia aí. Por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim, ó, busquem as coisas que são da onde? E não as que são da terra. Busque as coisas que são do alto e não de baixo. Busque as coisas que são do céu. Ele repete no verso 2, as coisas que são no céu e não as coisas que são da terra. Eu preguei aqui a semana passada, você se torna naquilo que você ama. Você se torna naquilo que você ama. Se você ama dinheiro, você se torna um avarento. Se você ama pornografia, você se torna um pornógrafo. Se você ama atenção, você vai se tornar... Como é que é o nome? É quase isso aí. Como é que é o nome da pessoa que quer toda a atenção para ele? Egocêntrico. Toda a atenção tem que ser voltada para o seu ego. Por isso que o evangelho não pode ser
humanista, não pode ser antropocêntrico, tem que ser cristocêntrico, porque quando o homem se tornar o centro do evangelho, o nosso ego vai crescer. Sabe por que a igreja brasileira está indo de mal a pior? Pastor, mas a igreja brasileira está crescendo. Mentira, não está. A igreja brasileira está inchando. Preste atenção no que eu estou falando. A igreja brasileira está inchando. Por quê, pastor? Porque o homem tem se tornado alvo do evangelho. Você é o cara, você é bom, você foi escolhido, ninguém te segura, você foi chamado para vencer esse mundo, você foi chamado para romper com tudo, você foi chamado para ser um conquistador. Esses são os temas de mensagem pregados. E aí o nosso ego se enche de nós mesmos. Agora, quando o evangelho começar a dizer: Jesus te chamou para vencer, Jesus te chamou para conquistar, Jesus te chamou para ir morar no céu, o Cristo vai ser o centro e eu vou ser a segunda nesse elo. Aí automaticamente eu vou vencer, eu vou ser um conquistador, eu vou viver uma vida boa, mas através de Cristo. Isso é viver no Espírito, porque toda vez que a minha mente está voltada para as coisas do Espírito, eu me torno espiritual. Mas toda vez que a minha mente está voltada para as coisas da carne, eu me torno carnal. Eu posso continuar? Oh, aleluias. A mentalidade da carne, é o verso 7, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. E a ideia de lei aqui não fala da lei dada em Levítico, mas sim da Escritura. Quantos entenderam? O homem que tem a mentalidade da carne, ele é inimigo de Deus, porque não se submete às Escrituras ou à lei de Deus, e nem pode fazer. E quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Dá uma olhadinha para quem está perto de você, diga assim: na carne você não agrada a Deus. Está na Bíblia, tá? Não saia daqui dizendo: o pastor Anderson falou. Não, a Bíblia está dizendo que é isso. Quem é que volta para os desejos da carne, ele não agrada a Deus. Aí a Bíblia diz assim, ó, Romanos capítulo 10: o justo viverá pela fé. Justo viverá como, irmão? Ah, tem mais crente aqui, não tem não? O justo viverá pela fé. E se ele recuar? Meu Deus, a minha alma não tem prazer nele, ou seja, a minha alma não se agrada dele. Por isso eu comentei com o irmão ontem, eu disse: irmão, toda vez que a minha fé estiver firmada em alguém, não é fé. Nós estamos, irmão, confundindo muita coisa. Perdoe-me, mas eu preciso repetir. Nós estamos confundindo muita coisa. O que o irmão fala de mim não abala a minha fé. A ofensa que o irmão pratica contra mim não abala a minha fé. E se abala a minha fé, não está em Deus, está no homem. Então a minha fé está no Rosenildo, porque o Rosenildo me ofendeu, a minha fé foi para baixo. Então não é fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar? Vou te provar agora. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. Então fé não tem nada a ver com aquilo que eu vejo, que eu sinto, mas sim com aquilo que eu sei. Quem pegou essa aí? A minha fé não tem nada a ver com aquilo que eu sinto, mas sim com aquilo que eu sei. Um dia alguém me disse assim: pastor, eu queria tanto sentir a fé que o senhor sente. Eu disse: não vai acontecer, porque a minha fé não é um sentimento, é uma decisão que eu tomei. Eu decidi crer, eu decidi acreditar, eu decidi eu fiz uma decisão de abraçar a Cristo e dizer: nada vai me tirar da presença dele.
Eu já contei isso aqui, que quando eu casei com a pastora Daiane, uma das primeiras conversas que nós tivemos foi: toda vez que você tiver que escolher entre eu e Deus, escolha Deus. E toda vez que eu tiver que escolher entre você e Deus, eu vou escolher Deus. Parece agressivo, mas é o elo que nos mantém juntos há 16 anos. Porque já passamos tantas dificuldades como qualquer um de vocês, mas toda vez que a minha fé está firmada em Cristo, eu olho para ela e digo: vamos romper isso aí, vamos vencer isso, vamos superar. Nós precisamos entender que a maturidade é justamente isso: ter uma mentalidade dominada pelo Espírito de Deus, ou Espírito Santo. Quantos entenderam? O que é ter maturidade? Quantos já leram Gálatas 5? Eu expliquei na aula retrasada. Gálatas capítulo de número 5. Vamos lá. Eu vou ser bem rapidinho, tá? Verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Obras de quem? E as obras da carne são geradas por uma mentalidade carnal. Então, onde tudo começa? Irmão, fala para quem está perto de você, só para ele entender. Diga assim: o evangelho começa na mente. Só que ninguém ensinou isso para nós, Cristiane. Ninguém ensinou isso para nós. Eu sou fruto de uma mentalidade em que nasceu no lar cristão, é cristão. E eu só fui entender mais tarde que o meu cristianismo não estava relacionado com o fato de eu ter nascido num lar cristão, mas sim da decisão que eu tomei quando conscientemente disse: agora eu quero servir a Cristo de todo meu ser. Então, de forma inconsciente, eu tenho 35 anos de igreja, mas de forma consciente, já foi lá pelos 19 para os 20 anos que eu aceitei Jesus. E vou te falar que tem alguns com 5, 6, 7 anos, 3 anos dentro da igreja, que ainda não decidiram isso. Então, nenhuma maturidade está relacionada ao tempo que você tem dentro da igreja. Porque eu passei quase 19 anos da minha vida achando que era um cristão, e eu só entendi que ser um cristão era me entregar de mente a minha vontade, os meus desejos, o meu querer, todo diante da presença de Deus. Aí eu me tornei um cristão. E a maturidade só vai ser gerada na nossa vida quando isso acontecer. Quando, pastor? Quando nós tomarmos a decisão de nos entregarmos a Cristo por completo. A nossa mente precisa ser entregue a Cristo. A nossa o quê? Nossa mente. Por isso que o Salmo de número 1 para mim é sensacional. O verso 2 diz: antes tenho seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Antes tem o seu prazer na lei do, e na sua lei medita quando? Não é só na hora do culto não, irmão. E por que a maioria de nós ainda não chegamos no estágio de maturidade? Porque nós esquecemos o primeiro princípio para o crescimento, para a maturidade. Você quer ver? Vou voltar lá, deixa eu terminar de ler aqui, vamos lá. Verso 19, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. É o quê? Tem crente que diz: eu tenho ódio. Nunca mais você fala isso, irmão. Crente que tem ódio é porque o Espírito Santo ainda não dominou a mente dele. Discórdia, sabe o que é isso? Quem provoca dissensão entre o outro. É a irmã Silvana que recebeu a informação da Daiane pela Saline. Só estou usando o nome delas. E aí a irmã Silvana recebeu a informação da Daiane pela Saline. Aí ela vem na Daiane, mas ela vem com o seguinte argumento: irmã, eu só estou te falando isso porque a gente precisa orar, porque a irmã fulana está falando mal de você. Se realmente você queria orar pelas duas, você não tinha que falar com a outra. Se chama discórdia.
Porque quem realmente quer ver o bem das duas, vai dizer para a Saline. Quem é que levou a informação da Daiane para a Silvana? A Saline. Então ela vai olhar para a Saline e vai dizer: Saline, vamos orar pela irmã Daiane? Isso é maturidade. Pessoas imaturas provocam discórdia, porque é obra da carne. Posso continuar? Meu Deus, irmão, estou tão doido para pregar que você nem imagina, e eu não consegui ainda. Olhe bem: discórdia, ciúmes. Meu Deus. Não. Meu Deus, que silêncio, gente. Ciúmes. O que mais acontece dentro da igreja é ciúme, irmão. Porque Deus está honrando o irmão, não porque era eu que precisava. E tem gente que diz: não é ciúme. O que eu estou falando aqui, eu quero, e ainda quero que você entenda, não é ciúme. Eu só estou dizendo que o pastor fez errado de honrar a irmã Daiane no ministério infantil, porque eu que tinha que estar lá. Acorda, gente. São obras da carne. Ciúmes. Tem mais coisa, irmão. Paulo era terrível. Ira. Pastor, não posso ficar irado? Pode, só não pode manifestar a ira. Ou seja, quando o fogo começar, chama o Espírito Santo de Deus, porque ele é fogo, mas ele também é água. Você sabia disso? Se você não sabia, eu vou te mostrar. João capítulo 7, Jesus diz assim: olhe bem, se vocês crerem em mim, como diz as escrituras, vai fluir dentro de vocês um rio de águas vivas, que brotarão de dentro para fora. Então ele acende, mas ele apaga também. Chama o Espírito Santo para ajudar. Me ajuda, Espírito Santo, que o trem está... Egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tem muita gente achando que pelo fato de estar na igreja, estar ceando, ele já está garantido. Por quê, pastor? Porque nós precisamos nos corrigir em tudo aquilo que pode nos impedir de herdar o reino de Deus. Eu vou continuar, posso? Mas o fruto, são quantos frutos? 1. Não, nós vamos, esse vício vai demorar muito tempo para a gente acabar com ele. Os frutos, é um fruto. Está no texto, não está não? O pastor que criou? Está bem aí na sua Bíblia. Mas o fruto do Espírito é amor. Pastor, mas e os outros? São gerados pelo fruto do Espírito, que é o amor. Aí ele continua: mas o fruto do Espírito é. E ele faz questão de dizer que é. Ele só poderia ter colocado uma vírgula aí: amor, benignidade. Não, ele diz é amor. Aí amor gera alegria, alegria gera paz, paz gera paciência, paciência gera amabilidade, amabilidade gera bondade, bondade gera fidelidade, fidelidade gera mansidão e domínio próprio. Porque o domínio próprio e a mansidão não é gerada porque eu sou bom, é porque eu sou fiel. Tem hora que só Deus sabe, irmão. Eu queria mesmo era quebrar o barraco, mas eu sei com quem eu fiz uma aliança. E com quem eu fiz uma aliança, ele diz assim: sede como eu sou. Sede como eu sou. Está entendendo, irmão? Eu não consegui começar a mensagem ainda sobre maturidade. Eu estou falando aqui sobre o que gera maturidade. Meu Jesus. Contra essas
coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Quantos podem voltar comigo lá em Romanos 8? Jesus. Vai glorificando aí. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, ou seja, terem medo. Vocês não receberam um espírito que escravize vocês de novo para ter medo. Medo de quê, pastor? De ser dominado pela carne. Porque ele explicou lá atrás que quem vive a mente carnal é carne. E a mente do espírito nos faz ser maduros, espirituais. Olhe bem, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção. Eu assisti um filme muito interessante sobre o desafio de adotar um adolescente, há poucos dias atrás, não tem uma semana não. E uns casais foram treinados para adoção, e na hora não sobrou nenhuma criancinha para eles, na hora do processo de adoção, nenhuma criança se identificou com eles, e sobrou um grupo de adolescentes. Ô irmão, pensa no desafio. Eu já estava com dó daqueles dois. A casa estava caindo, literalmente. Porque você pegou uma criança ainda, mas já em desenvolvimento. Já passou da fase de formação de personalidade. Já entrou na pré-adolescência, vivendo a puberdade e entrando na adolescência. E aquele filme me chamou muita atenção, achei muito interessante. Deus me remeteu a esse texto de novo, porque o texto diz assim, ó: quando vocês, preste atenção, vocês foram comprados, quando vocês receberam o Espírito que vocês receberam fez vocês se tornar criancinhas. É o termo usado aqui no grego, teknon, criancinha, filhinho pequeno. Tudo que você sabia com o Espírito em você serve para quase nada, porque o Espírito vai te ensinar tudo novo. Porque tudo que você aprendeu da sua cultura familiar, vários conceitos serão quebrados. Porque esse Espírito aqui que vem faz você se tornar um menino de novo. Por isso que quando a gente está novo crente, irmão, a gente fica bobão, né? Aleluia, glória a Deus. E a gente quer culto, a gente quer rajada, a gente quer receber o Espírito Santo. E aí deixa eu te dar uma notícia. Paulo diz assim, ó: quanto a malícia, sejam meninos. Deixa eu te dar uma notícia: quanto à malícia, sejam meninos, ou seja, continue sendo meninos espirituais, não no sentido de maturidade, mas no sentido de espiritual. Todo dia eu quero aquela sensação de novo, eu quero viver aquilo de novo, eu quero passar por aquela experiência de novo. Conta-se a história de um presbítero que já tinha mais de 30 anos na igreja. Aí um irmão aceitou Jesus e veio com aquela empolgação toda, e gritava na igreja, dava glória a Deus, levantava as mãos. Aí o presbítero estava mais ou menos igual nós, em cima do púlpito, sentado, assim meio borocochô. Aí olhava para o irmão, aí disse: "Oh, estou incomodado hoje." Foi lá e chamou o irmão no final do culto, disse: "Irmão, eu já fui igual a você. Isso é coisa que vai passar, o começo da vida cristã é assim mesmo." O irmão olhou na cara dele e disse assim: "Irmão, o dia que eu me tornar igual a você, eu volto para baixo do púlpito, aceito Jesus de novo, porque eu não quero perder essa alegria." A ideia que Paulo passa para nós é essa alegria tem que existir. Seja menino espiritualmente falando quando estiver diante da presença de Deus. A gente precisa achar que já aprendeu tudo, que já sabe de tudo, que já viveu todas as experiências espirituais, e quando chegar diante da presença de Deus, nos tornar menino de novo, se alegrar com tudo e qualquer coisa.
Pega uma criancinha pequena, tira uma balinha do bolso e dá para ela, se ela não vai sair correndo e contar para todo mundo. Pega uma balinha, tira do bolso e dá para uma criancinha do tamanho do Isaac, vê se ele não vai correr, mostrar para o pai, para a mãe, para as outras criancinhas que estão perto dele, porque ele se alegra com qualquer coisa. Paulo está dizendo assim, ó, quanto a malícia sejam meninos. Dá uma balinha para o adulto, mas ele vai te agradecer. Malemar, ele vai te agradecer. Por quê? Por isso que Paulo está dizendo através do Espírito Santo, que Deus precisa que quando nós chegarmos na presença dele, nós sejamos meninos de novo. Quanto à malícia, sejam meninos. Ou seja, não acha que você já entende tudo não, porque Deus sempre vai ter algo novo para dar para vocês. Então chega na presença de Deus e se alegre com tudo que ele te der, porque você ainda não recebeu tudo. Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, filhinho pequeno. A palavra é teknon, criancinha, por meio da qual clamamos. E aí eu acho lindo isso aqui, Abba, pai, é papai, papaizinho. Abba, pai, papai, papaizinho. Tem alguém que ainda chama Deus de papaizinho? Eu tenho um primo, eu estou com 35, então ele está com 40 agora, meu Deus. Jesus amado, não deixa eu contar os dias não, pai, em nome de Jesus. Está indo. 40 ele já está, ele é 5 anos mais velho que eu. Vocês já ouviram ele, pelo menos em voz? Ele faz algumas locuções de algumas vinhetas nossas. Ele é locutor lá em Porá, no Goiás. Aí ele chega, nós rimos muito, porque ele chega na mãe dele, com as duas mãos, diz, benção mamãe. E a voz dele é de locutor, benção mamãe. Ô irmão, a gente pega muito no pé dele. Benção mamãe. Mas está na hora de nós nos tornarmos crentes assim, chamar Deus de papai de novo. Se nós quisermos nos tornarmos maduros, nós temos que vir para a presença de Deus como meninos. Não saímos como menino, mas na presença dele nós temos que ser menino, sem malícia, sem achar que já sabemos tudo da fé, que já vivemos tudo na fé e que somos o bambambam. Eu já sou crente, já sou maduro, já não faço mais essas coisas. E aí tem um menino aproveitando que você não consegue aproveitar mais. A balinha que o menino aproveita, pega na mão, sai correndo, conta para todo mundo e chupa com tanto prazer, você pega e só coloca na boca e joga fora a casca. Cheguemos diante da presença de Deus como meninos, sem malícia. Meu Deus, eu quero continuar pregando, mas tem muita gente que não está entendendo. Por meio da qual clamamos Abba Pai. Paulo não está dizendo, preste atenção, que essa criancinha, esse menino que nasceu de novo, ele não tem valor algum, porque ele explica depois dizendo assim, ó, mesmo sendo menino, ele é herdeiro. Ele é o quê? Herdeiro. A herança é dele também. Só que a única diferença é que pelo fato dele ainda ser menino, ele tem um tutor. Então ele não tem acesso ainda às coisas do Pai. Aí ele começa o verso de número 18 dizendo, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Olha para mim, o que está entre o teknon e o ios? Teve gente que já entendeu, quer ver? O que está entre a criancinha, o filhinho e o filho maduro? Está no texto, irmão, acabei de ler. Sofrimento. Ninguém entendeu. Porque é difícil a gente engolir essa, mas está no texto. Para mim, olha para mim. Está no texto. Quem é que está entre o filhinho e o filho adulto?
A ideia de sofrimento aqui não é passar dificuldade não, irmão, porque tem gente que vai passar dificuldade a vida inteira e não vai se tornar maduro. A ideia de sofrimento é a ideia que Jesus disse lá: no mundo vocês terão aflições, mas eu venci. Ou seja, eu aprendi com cada uma das situações e da circunstância. Tem gente que vai sofrer igual subaco de aleijado e não vai se tornar maduro, porque o problema não está no sofrimento. Porque Paulo diz assim, ó: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados. Se você não entendeu, eu explico. O sofrimento de hoje não pode ser comparado com... Então eu suporto o sofrimento hoje por causa de quê? Da glória que vai ser revelada. Então eu passo pelo sofrimento hoje, eu cresço e me torno maduro. E aí quando eu me tornar maduro, eu chego diante do Pai e dizer: agora eu quero minha herança, eu tenho direito a isso. Só que o evangelho antropocêntrico não fala sobre isso. O evangelho antropocêntrico não fala que o homem vai sofrer, que o homem vai ter dificuldade. O evangelho antropocêntrico isola da Bíblia o que Jesus falou sobre passar por aflições. Agora preste atenção no que eu vou falar. O que vai nos fazer maduro não é o tanto de sofrimento que eu passei. Olha, irmão, porque o que eu já vi de gente sofrer e voltar para o mesmo ciclo é coisa sensacional. E já vi outras pessoas passar por um erro e nunca mais cometer aquele. Porque eu já disse aqui, vou repetir a frase. Se alguém lembra, me ajuda, porque eu já estou esquecendo quase tudo. Errar uma vez é humano, errar duas vezes é como? Burrice. Não é não, irmão, é escolha. Errar 3 vezes aí é burrice. Uma vez é humano, 2 vezes é escolha, porque eu já aprendi com aquela situação, eu vivi aquela situação, então agora eu posso escolher entre entrar no mesmo erro ou não. Agora a 3ª vez, eu acho que é inércia. Amém? Quantos estão entendendo? Estou terminando de começar. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Olha aqui para mim, irmãos. O cristão não passa por sofrimento porque ele gosta. O cristão não passa por sofrimento porque ele acha que tem que sofrer ou é autopiedoso. O cristão, ele passa pelo sofrimento sabendo o que aguarda ele. Paulo diz assim quando ele escreve aos Coríntios. Ele escreve para uma das igrejas mais problemáticas do seu tempo. Ele escreve dizendo assim: porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior, mente, tá? Homem interior é mente, homem exterior, corpo. Homem interior, mente, renova-se de dia em dia. Aí ele entra no 17 dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Eu e você podia falar isso, mas Paulo não. Quantos aqui já levou 195 chibatadas, a ponto da carne ser exposta e todo o seu corpo está em carne pura? Quantos já foram apedrejados aqui só porque pregou o evangelho para alguém? Ninguém, irmão? Tá, então quantos teve que fugir de Feliz Natal porque pregava o evangelho? Ninguém também? Teve ninguém que mandou você embora porque pregava? Quantos aqui já sofreram naufrágio? Ninguém? Então ninguém de nós pode falar isso. Mas Paulo diz: porque a nossa leve, ele pode, e momentânea tribulação produz para nós um peso excelente de glória. Ele está dizendo: se eu passo aqui, eu sei o que me aguarda. Não termina não, porque ele entra no 18 dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Quantos aqui já viram o céu?
Ninguém conhece o céu não, irmão? Pela palavra nós conhecemos o céu. Mas alguém já passou uma semana lá? Paulo viu e resolveu ficar pianinho. Ele voltou e falou assim: tem coisas que não podem nem ser comentadas, então vou ficar quieto. Porque a excelência da visão que Deus me deu, vou contar para ninguém. Vocês não vão compreender, a mente de vocês vai entrar em parafuso, então deixa do jeito que está. Porque as coisas que não se veem, as coisas espirituais nós não vemos. Ainda que Deus te dê uma revelação, um sonho, uma visão, mas é por um momento, é um relapso. Mas Ele está dizendo, atentando nós nas coisas espirituais. Atentando é vivendo, abraçando, se entregando para as coisas espirituais, e não nas coisas que se vê, as coisas carnais. Por quê? As coisas que se veem são passageiras, e as coisas que não se veem são eternas. Olhe para mim, eu vou fazer uma pergunta das mais bobas que tem, porque eu já sei a resposta que você vai dar. Você prefere conquistar para 50, 60, 80 anos ou 90? Vou jogar alto aqui alguns para 100. Ou conquistar para a eternidade? Só que nós falamos isso manifestando nosso desejo. Mas deixa eu te dar uma notícia. Paulo não diz que não é manifestação de desejo, é atentando, ou seja, abraçando, vivendo as coisas que são espirituais e não as coisas que são na terra. É isso que ele está dizendo. Você não vai conquistar as coisas maiores de Deus, as coisas grandiosas de Deus, só desejando. Se ninguém nunca entender esse texto, eu vou explicar aqui, Zé Fini. Você nunca vai conquistar grandes coisas só desejando. Quando Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, para nós parece um trem, qualquer coisa, mas para o povo que conhece a história dele, está dizendo, esse cara é doido. Passar pelo que ele já passou, viver o que esse homem já viveu de sofrimento, e está dizendo que é momentâneo. Eu e você não entende, mas quem recebeu a carta está entendendo. Ele está dizendo, não é desejando que eu vou alcançar as coisas grandes de Deus, é me submeter na vontade dele. Ainda que eu tenha que levar 40 anos de açoite menos uma, ainda que eu tenha que sofrer 2 naufrágios, ainda que eu tenha que viver 3 apedrejamentos, ainda que eu tenha que fugir da cidade, ainda que eu tenha que fazer tudo isso, ele está dizendo, é uma decisão que eu tomei. Quantos desejam coisas grandes? Ixi, irmão, tem uns que nem desejam. Me deu até medo agora de ser seu pastor. Vou perguntar de novo: quantos desejam coisas grandes? Agora eu faço uma pergunta: quantos estão dispostos a alcançar coisas grandes? Eita misericórdia, irmão, eu quero pastorear essa igreja pelo menos mais 10 anos. É essa igreja que eu quero pastorear, irmão. Vou perguntar de novo, só para ver se a ficha caiu, às vezes deu tempo. Quantos estão dispostos a conquistar coisas grandes? Acabou, irmão, o ano do reino já começou, era para ser em 2020 e começou em 2019. Pastora Helena Tanuri faz uma declaração dizendo: eu não conheço nenhuma pessoa forte que não tenha tido um passado difícil. Não, você não entendeu. Eu não conheço nenhuma pessoa forte que não tenha tido um passado difícil. Eu não conheço nenhuma pessoa forte que não tenha tido um passado difícil. Deus usa o fogo para nos forjar, mas se Ele não te livrar do fogo, Ele vai te livrar no fogo. Sabe onde o caráter de Sadraque, Mesaque e Abidnego foi forjado?
No fogo. Sabe onde o caráter de Daniel foi forjado? Na cova. Você sabe onde o caráter de Davi foi forjado? Na caverna. Quantos estão entendendo, irmão? Sabe onde o caráter... Essa é forte, segura. Sabe onde o caráter de Jonas foi forjado? Diga para quem está perto de você, diga assim: não espera cair na boca da baleia, não. Porque a oração que ele faz é a seguinte: Senhor, do ventre do inferno eu clamei. Acha que a coisa lá dentro era boa, irmão? Imagina o que aquele bicho tinha comido aquele dia. Imagina o suco gástrico. Não sei se é assim que fala, só conheço de humano. Não sei se o suco gástrico, o suco ácido da baleia estava derramando em cima dele. Imagina. Mas ele diz: do ventre do inferno eu clamei, o Senhor me ouviu. Entra dentro do ventre da baleia um Jonas, sai outro. Entra na cova um Daniel, sai outro. Ainda que Daniel fosse fiel, Sadraque e Mesaque, mas ele sai com uma certeza: vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer firme, vale a pena estar na presença do Senhor, vale a pena não recuar, vale a pena não negar o nome de Jesus, porque agora Deus está honrando o nome de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Davi, está honrando o nome de Jonas. Vou terminar agora, verso 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus, ou seja, os filhos maduros, sejam... Você está com a linguagem de hoje? Quem é que tem a linguagem de hoje? Lê para mim a linguagem de hoje. Essa aqui é linguagem transformada. Leia primeiro o 20. Não, 19. Só um pouquinho. O universo todo espera. O universo quem? A metade? O universo todo espera impaciente o quê? Ô irmão, isso aqui agora é forte. Porque o que eu vou te falar aqui pode te assustar, mas também vai abrir a sua visão para entender que você precisa amadurecer. Porque o texto diz assim: o universo inteiro aguarda impaciente. Continua. O que Deus vai revelar, o que os seus filhos realmente são. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Diga para ele com muito carinho, diga assim: no reino só vai reinar pessoas maduras. Pastor, então não vou para o céu. Não confunda reino de Deus com céu, viu? Vida eterna é uma coisa e reino de Deus é outra. Reino é governo. Nós aprendemos que Jesus vai reinar 1000 anos sobre a terra e depois ele estabelecerá o seu reino perpétuo, ou seja, ele vai reinar para... Só que no reino tem servos e nobreza. Ah não, você não entendeu não. Fosse você, eu estava dando um pulo de glória a Deus e aleluia. No reino tem servos e nobreza. Maturidade vai gerar nobreza. Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, e sempre abundantes na obra, sabendo que o vosso trabalho
será em vão. Ou seja, vai ter uma recompensa, e recompensa que é coroa, e coroa te dá legalidade para ser da nobreza. É isso que o texto está dizendo. Você decide agora. Pode ser que você aceitou Jesus, se tornou um cristão, vai ficar 30 anos dentro da igreja, quando morrer vai ter vida eterna, mas porém lá você não vai ter direito de reinar com Ele. E eu não quero nem saber o que você pensa, mas eu quero fazer parte da nobreza, eu quero fazer parte do reino, eu quero reinar juntamente com Ele. É por isso que eu passo pelo que eu passo, é por isso que eu suporto o que eu suporto, é por isso que eu vivo o que eu vivo, é por isso que eu não abro mão da presença dEle, é por isso que eu estou firme na obra dEle, é por isso que eu já pensei em desistir 10 vezes, mas nunca desisti, porque eu sei quem eu quero ser no reino. Filhos maduros vão herdar o reino, não no sentido de serem servos, súditos do reino, mas fazendo parte da nobreza. Eu quero andar de cabeça erguida no reino e dizer: eu carrego a coroa da vida, eu carrego a coroa da alegria, eu carrego a coroa da justiça. Eu quero andar com essas coroas na minha cabeça. Maturidade te dá acesso à herança, irmão. Maturidade te dá acesso à herança. Maturidade te dá acesso à herança. Agora olhe para mim, pastor, por que Paulo diz que o sofrimento que nós passamos agora não há de se comparar com a glória que há de ser revelada? Quem já entendeu a parábola do jovem rico? A história do jovem rico, vocês lembram? O jovem rico chega em Jesus, diz que queria seguir o Senhor. Não dá, porque não dou conta de abrir mão de tudo. Já entenderam? Aí preste atenção, porque quando esse jovem sai de perto de Jesus, já estou terminando, os discípulos chegam perto de Jesus, e Pedro, como era o líder desse grupo, chega e pergunta: Jesus, nós queríamos entender melhor esse tema. Eu disse que ele era curioso, e foi isso que fez Jesus apostar tanto no ministério dele, a curiosidade de aprender. E chega em Jesus e diz: Jesus, eu não entendi muito bem aquela conversa ali, mas o Senhor disse que um rico não entra no reino do céu. E aí quando nós pedimos explicação, o Senhor diz que quem não está disposto a abrir mão de tudo, não pode. E eu queria saber uma coisa: e nós, que deixamos tudo? Quando ele diz que deixou tudo, ele está dizendo que deixou a pesca, a sua profissão, a seguir Jesus. Era isso que ele está dizendo. Eu que abandonei e me joguei. Fica tranquilo, filho, que quem deixou pai, mãe, irmão, irmã, propriedade, fazenda, marido, esposa, só lê o texto: por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto. Quantos? Estou falando que eu vou ser exibido lá, irmão. Vocês me vê lá, vocês vão ver um cara exibido. Receberá 100 vezes. E por... Olha aqui para mim, irmão. Vida eterna já está garantida, porque eu fui fiel. Eu fui salvo, me entreguei ao Senhor. Então a vida eterna está garantida. Mas e o acesso aos 100%? Quando ele diz 100 vezes mais, ele diz: vai ter acesso a 100? Ah não, irmão, vocês estão entendendo? O que você quer acessar mesmo? 10% só? De tudo que Deus tem para nós? Você quer acessar o quê? 20% do que Deus tem para você? 30? 40? Quanto? Agora eu vou te dar uma notícia: você só recebe no reino aquilo que você dá. É forte, não é? Mas está na Bíblia. Você só recebe no reino aquilo que você entrega. Por que Abraão volta com o filho dele vivo lá do monte?
Porque ele entregou tudo. E ele volta com o quê? Com tudo. Eu vou te dar uma notícia. Não estou fazendo heresia aqui não, mas nem um fio de cabelo de Isaac ficou naquele holocausto. Porque ele voltou com tudo. Ele está falando de 100%. É isso que Jesus está dizendo. 100 vezes mais, ou 100 vezes tanto, você vai ter acesso a 100%. Quem teve a coragem de abrir mão para... Você não entendeu? Grava essa frase. Quem teve coragem de abrir mão para, recebe 100. Se coloque de pé, por favor. Diga, depois dessa palavra, a escolha é minha. Se eu continuo sendo tecnon ou uios. Pastor, mas e quem chegou na igreja ontem, pastor? E quem aceitou o evangelho ontem? Não tem como fugir, vai ter que ser tecnon. Mas ele não entrou para continuar sendo, ele entrou para ser um uios, porque ele vai crescendo de dia em dia até se tornar varão perfeito, maduro. Diga comigo, Deus tem tudo para quem decidiu se tornar um filho maduro. Ele já nos entregou tudo, irmão. Ele já nos entregou tudo. Ele já nos entregou tudo. Para John Stott, a solução do grande problema da igreja passa pelo nosso autêntico compromisso. Primeiro, com uma responsabilidade dupla. Primeira é a maturidade em Cristo é o alvo, tanto para nós quanto para o nosso ministério. John Stott diz no seu livro Crescendo, que para solucionarmos o problema da igreja atual, nós temos que colocar como alvo a maturidade espiritual.